Acabei de sair da sessão de Os Assassinos da Lua das Flores em Cannes. A primeira sessão que teve aqui só vai ter duas, a outra era de gala. Então a gente estava na primeira sessão, digamos, de exibição de Os Assassinos da Lua das Flores. Falei com a Elana, pedi para gravar isso sozinho, porque foi um momento assim muito, só falar um pouquinho antes de começar a falar sobre fazer a crítica do filme, foi um momento muito emocionante para mim, principalmente no final, né? No começo começa tudo, a gente meio caótico para chegar e tal. Mas no final começou a cair muito a ficha, eu comecei a vocês sabem que eu dificilmente choro, eu comecei a chorar bastante, fiquei bastante emocionado mesmo. E talvez, né, a gente nunca pode desassociar, eu sempre falo, o ser humano crítico não é alguém imparcial, não existe isso na crítica, o ser humano, a gente sempre tem que deixar as nossas emoções de alguma forma funcionarem. Então, claro, vai ser uma crítica empolgada também por todo o contexto, por todo o momento, gravando aqui nesse cenário do nosso Airbnb, tá chovendo, tem pingo pra tudo quanto é lado, mas é o que dá pra gente fazer aqui em Cannes e eu queria soltar essa crítica o mais rápido possível pra vocês. Gostei bastante, não é o meu filme do Scorsese favorito, gosto mais de outros, mas ainda assim é um dos bons filmes, um dos melhores filmes talvez do Scorsese, e aqui é um filme muito interessante em abordagem. O Scorsese ele é um diretor que ele tem muitos dos elementos do cinema dele que se repetem bastante, se repetem entre aspas, eu estou colocando aqui, que é justamente elementos estéticos, então algumas escolhas de câmera, por exemplo, movimentações rápidas que para encontrar algum personagem, esse tipo de coisa vai se replicar de alguma forma no cinema dele durante todas as obras dele, ou durante boa parte das obras dele. Mas que eu gosto muito do Scorsese, que é o meu diretor favorito, é justamente como ele consegue dar uma abordagem especial para cada uma dessas obras. Como eu falei lá na crítica de O Irlandês, que aquele não era um filme de máfia igual os que ele tinha feito anteriormente, tinha uma abordagem diferente. Aqui vai acontecer algo semelhante, e é muito interessante quando você vê a relação desse filme também como adaptação. Eu nunca gosto de ficar comparando o filme com o livro, aqui tem uma abordagem muito diferente, então nesse caso eu acho que faz sentido a gente falar só para mostrar o porquê dessa abordagem diferente. Então, contextualizando bem rápido, esse filme ele vai contar a história, se eu não me engano, se passa nos anos 20 ali nos Estados Unidos, que é o começo do FBI, digamos assim. E o livro ele vai ser muito focado nisso, nessa investigação de uma região ali onde tem índios Osage que encontraram muito petróleo, ficaram muito ricos, se tornaram as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, e aí um monte de leis foram criadas, homens brancos, obviamente, começaram a dominar o lugar e começaram a assassinar vários desses índios para ficar, de alguma forma, legalmente, porque eles tinham todo um esquema para conseguir ficar legalmente com esse dinheiro desses assassinados, e não tinha investigação até que é criado o FBI. O livro ele vai muito nessa linha de explicar toda essa investigação, como funcionou, vai até para muitos anos depois, quando tem uma descoberta nova, e aí essa descoberta volta. O Scorsese ele tem uma abordagem muito diferente aqui. O foco dele não é o FBI, tanto que o FBI vai aparecer só ali na última hora e pouco de filme, das mais de 3 horas de filme. E o foco dele vai ser justamente os criminosos aqui, justamente esse plano sendo arquitetado, o que no livro a gente só vai descobrir no final, porque o livro é sobre a investigação. Aqui, por que dessa abordagem dele? Bom, ele vai falar justamente sobre isso no filme. A visão vai ser justamente essa, de mostrar como o homem branco, o que ele fez com os nativos nos Estados Unidos e no mundo de alguma forma. Então toda essa exploração que remete bastante também ao faroeste em certo sentido. Então esse filme, ele é um filme que vai falar sobre o que aconteceu na realidade, digamos assim, porque é uma história real, que vai refletir o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ele fala muito sobre o cinema, sobre o olhar no cinema, o que eu falo muito pra vocês aqui, que é importantíssimo. O ponto de vista é fundamental para entender esse filme, e para entender não, mas para entender por que o Scorsese escolheu esse ponto de vista, essa abordagem de estudo sobre ele. E aqui a escolha desse ponto de vista, para mim, ela acaba sendo muito clara. Ele vai direcionar a gente para os vilões sem nunca glamourizar os vilões, como ele fez com muitos filmes de máfia dele, por exemplo. Aqui é uma abordagem até meio afastada em certo sentido, até ironizando bastante esses personagens, principalmente o personagem do DiCaprio, e a interação do DiCaprio aqui com o Robert De Niro principalmente é muito boa, acho que muita gente estava aguardando isso, e é sensacional. Tem até alguns momentos bastante cômicos quando a gente não espera, mas vai ser justamente de direcionar o olhar para essas pessoas e o que elas fizeram, toda essa arquitetação desse plano, que de certa forma vai conversar com toda a história do país, com toda a história americana, como essa sociedade, a base dessa sociedade é formada por meios
entre aspas, legais, mas que não são meios legais. Então a escolha aqui apenas do ponto de vista de mudar para onde vai direcionar e como essas informações vão sendo passadas é muito importante, é fundamental para o que é Os Assassinos da Lua das Flores. Aqui o filme é justamente focado nos Assassinos da Lua das Flores e como eles fizeram tudo aquilo. Então a gente vai ver justamente o oposto, a gente vai ver aquilo sendo executado. A nossa agonia assistindo o filme, a nossa raiva vai ser justamente de ver eles fazendo toda aquela maldade. E aí, mais uma vez, a abordagem é interessante, porque tem muito filme que a gente coloca um vilão ou um anti-herói em primeiro plano, mas a gente gosta desse anti-herói ou desse vilão, como aconteceu em muitos filmes do Scorsese. Os filmes do Scorsese geralmente tem muito dessa ambiguidade, né, da gente gostar daquele personagem e odiar ele ao mesmo tempo pelas coisas que ele faz. Aqui é uma abordagem diferente. Aqui a gente pode até dar risada, porque eles são meio babacas em algumas coisas, falam umas coisas meio absurdas, mas a gente só odeia esses personagens, não tem uma tentativa de criar empatia com eles, muito pelo contrário, a empatia vai ser criada aqui com a Molly. E aí, mais uma vez, a gente volta pro cinema. No cinema, uma coisa que eu vejo muito pouco a crítica falando, infelizmente, mas que a teoria cinematográfica fala muito, é justamente sobre esse olhar do cinema, para quem esse olhar do cinema é direcionado, que quase durante toda a história do cinema, e atualmente continua sendo majoritariamente, é para o homem hétero, branco. O cinema ele sempre foi direcionado para esse olhar. E aqui o Scorsese vai fazer isso também de muito interessante. Ele vai trazer o ponto de vista majoritário do cinema justamente para o seu filme. Então aqui, até quando a gente tem um momento a Molly sofrendo uma perda, a gente não vai ver um close nela, mas a gente vai ver o personagem do Leonardo DiCaprio de cima da escada olhando ela lá embaixo, muito menor. Então o Scorsese está falando sobre isso, justamente sobre isso, sobre esse espectador do cinema, que quem é esse espectador do cinema que observa. Então é um filme muito sobre essa ideia de observação e por isso que eu trago para vocês o ponto de vista como algo mais fundamental aqui, não só pela adaptação, não só por ser a grande mudança em relação ao livro, mas principalmente porque o foco do filme vai ser justamente no ponto de vista que a gente está vendo e por que a gente está vendo aquele ponto de vista. Ele vai trabalhar isso aqui muito bem. Claro, o Scorsese é o Scorsese, aqui a gente vai ter todos os elementos, vai ter uma sacadinha no final que é maravilhosa, toda a reconstituição de época, acho que engrandece ainda mais todo esse trabalho. E a própria montagem, né, muita gente falando por o filme ter mais de 3 horas e tudo mais, mas acaba sendo um filme muito dinâmico pelos movimentos de câmera e até por como ele vai trabalhar as mortes. Isso é muito interessante. O Scorsese tem alguns filmes que ele trabalha as mortes de forma mais exagerada, mas quase sempre de forma mais crua. Aqui as mortes, elas vão muito em direção a essa escolha de quem vão ser os protagonistas do filme, ou quem é o protagonista do filme e qual vai ser o ponto de vista central. A morte aqui ela é tão banalizada porque para esses caras não importa. Para esses caras não importa quem eles estão matando para chegar naquele lugar. Então a morte aqui, todas as mortes elas vão ser extremamente cruas, ou em alguns momentos eles vão tornar essas mortes quase insignificantes. Não porque elas são insignificantes, mas porque para eles estão simplesmente fazendo algo normal. Gostei muito de O Assassino da Lua das Flores, mas é um ótimo trabalho do que é o meu diretor favorito, talvez o melhor diretor, na minha opinião, o melhor diretor do cinema, pelo menos atualmente. Então, gostei muito e ver esse filme em Cannes foi uma experiência, assim, fora de sério. Ver De Niro e DiCaprio juntos em tela e tendo muita interação aqui, interações muito boas, foi simplesmente fantástico. De Niro também, que é o meu melhor ator, o meu ator favorito, e amanhã, quem sabe, eu consigo pegar a coletiva para ver eles pessoalmente. Então, gostei bastante de O Assassino da Lua das Flores, uma experiência incrível aqui. Confesso que já é o terceiro ou quarto filme de mais de 3 horas que assisto aqui em Cannes, e esse eu nem senti o tempo passar. Eu acho muito interessante. Eu gosto também como o filme muda a partir do momento que entra o FBI, porque não tem, mais uma vez, não tem essa abordagem de o FBI como salvador da pátria. Eles estão meramente fazendo um protocolo que é o trabalho deles de fazer, teoricamente, a coisa certa. Mas não tem esse foco, essa glamourização no FBI. Não que o livro faça isso, mas o livro ele dá um foco. O livro é muito bom, por sinal. O livro ele foca muito mais nesses personagens. Aqui a gente até tem o personagem do Jesse Plemons com um pouco mais de destaque no FBI na hora final, mas não é o foco do filme. A gente vai ver tudo pelos que estão cometendo esses delitos. E isso é muito interessante. Gosto bastante mesmo do filme, espero que vocês gostem quando esse filme chegar no Brasil. Eu provavelmente vou reassistir assim que ele chegar no Brasil, se possível, no cinema. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais que a gente está produzindo conteúdo o dia inteiro pro Instagram, pro Twitter, pro TikTok, para tudo quanto é lugar. Então siga a gente para acompanhar essa nossa cobertura do Festival de Cannes.